Irmãos, Pai do Senhor, sou a irmã Alexandra. Eu vou trazer aqui um pouquinho da palavra de Deus por meio do texto que eu escolhi, o Lucas 7, onde fala aquele episódio, da pecadora, aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, Então, vou ler o Lucas 7, versículo 36, onde fala que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, beijando-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Então, que falar dessa palavra maravilhosa de Jesus, nesse episódio da mulher pecadora. A gente não pode se confundir, esse episódio do vaso de alabastro com o episódio que foi narrado lá em Mateus, Marcos, daquela mulher que também ungiu a cabeça de Jesus lá em Betânia, quando ele estava curando um leproso. Então, essa mulher é uma mulher distinta daquela, mas ambas entregaram o seu melhor, fizeram esse momento de adoração a Cristo. Mas eu queria trazer o olhar. Qual é a importância desse olhar? Qual o olhar do fariseu, da mulher pecadora e de Jesus Cristo? Então, essa reflexão nos leva a pensar qual é a forma que a gente está sendo visto por Cristo. Nesse episódio, o fariseu, ele abriu a sua casa. O fariseu, ele era o quê? Ele era alguém que conhecia muito da lei. O fariseu nada mais é do que um religioso nos tempos de hoje. Aquela pessoa que conhece muito da palavra, mas não vive aquilo que conhece. Esse fariseu, ele vivia muito o que Moisés ensinou através da lei, mas ele estava na frente do mestre, do nosso Deus, Jesus Cristo, e não botava o que em prática. Então, a partir desse momento que Jesus entrou na casa desse fariseu, essa mulher pecadora, a palavra diz que ela era conhecida, lá no povo, na comunidade. Então, a partir do momento que ela entra na casa do fariseu, ela já entra querendo que buscar aquele perdão, buscar o que? O perdão de Jesus Cristo.
ela era o que? Uma pecadora. No grego, esse texto original no grego, ele trata essa mulher como uma mulher pecadora. E uma mulher pecadora e conhecida lá na sociedade da época, né? Então, muitos estudiosos afirmam que essa mulher, ela era uma meretriz naquela época, ela era uma prostituta. Então, quando ela entra com aquele coração aquebrantado na casa do fariseu e ela encontra Jesus à mesa da casa do fariseu, ela começa o quê? A se humilhar aos pés de Jesus. Mas como foi feita essa humilhação? A palavra diz, ela é bem clara, por detrás. Por que por detrás? A mesa da época era uma mesa mais baixa, então as pessoas entravam, se assentavam como se fosse de joelhos, sentavam por cima da sua perna e os pés ficavam voltados para trás. Então essa posição de se assentar à mesa com os pés para trás, por esse motivo foi possível que ela fizesse esse momento de adoração por detrás. Por isso é importante entender esse significado da palavra por detrás. É pelo contexto da época, a mesa da época, ele não chegou, sentou numa cadeira, não, ele sentou e colocou os pés para trás. Nesse momento que os pés estavam por detrás do seu corpo, essa mulher começou a o quê? A ungir-o com lágrimas, porque as lágrimas trazem arrependimento. Então essa mulher, ela estava o quê? Arrependida. Ela chegou arrependida. Não importa qual foi o erro dela, não importa o que ela vivia, o que ela fazia no seu dia a dia, mas ela veio com arrependimento. Ela entregou o seu choro para limpar os pés de Jesus, ela usou o seu cabelo. Na época também um contexto tem que ser muito analisado. O cabelo naquela época, né? As mulheres usavam véu. O cabelo era algo que não se mostrava, né? O cabelo é uma coisa muito impura, né? Muito sensual na época, mas ela ungiu os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Além disso, ela fez o que? Ela pegou o vaso de alabastro. Esse vaso, lá em Marcos, na mulher que ungiu Jesus, em Betânia, ela tinha o quê? Um nardo raro, né? Uma especiaria, um óleo muito importante, muito caro, muito fino, que não se desperdiçava, não se jogava assim, né? Usava-se ele para algo muito especial. E essa mulher lá em Betânia, ela encontrou em Jesus um momento especial para usar o óleo. E essa mulher aqui é pecadora, essa meretriz, né? Essa prostituta que a Bíblia traz, é esse o termo mesmo. Ela usou o seu vaso para quê? Com especiarias para ungir os pés de Jesus, que era o melhor que ela tinha para oferecer. E ela traz o que? Esse coração arrependido, quebrantado perante a Jesus. Então esse é o primeiro olhar, o olhar dessa mulher para Jesus. A forma de como ela olhou Jesus como seu único caminho de salvação, como o único que pudesse ajudar ela naquele momento, como a única pessoa que pudesse perdoar os seus pecados. Então, nesse momento, ela teve um olhar de admiração, de súplica, de necessidade mesmo de perdoar os seus pecados, necessidade de mudar de vida, necessidade de apresentar a esse Deus o seu total arrependimento. E o segundo olhar que a gente tem aqui no texto é o olhar do fariseu, aquele doutor da lei, aquele conhecedor da lei, aquela pessoa que sabe muito da lei, mas que não vive o que prega, não vive o que conhece. Então, é o que a gente vê nos dias de hoje também. Existem muitos fariseus. São pessoas religiosas que vivem algo contrário do que a palavra de Deus diz. Então, esse fariseu, a partir do momento que ele começa a olhar toda essa cena, ele já faz a sua primeira crítica, né? Ele questiona o mestre. Como assim? Ele questiona o mestre, ele questiona se realmente ele era um profeta. Porque como pode ele permitir que uma pecadora chegasse próximo dele, se achegasse, tocasse nos seus pés? Então, ele teve um olhar de julgamento, tanto para com Cristo, quanto para a mulher, a pecadora,
daquela sociedade. Então, esse olhar, um olhar de discriminação, um olhar errado, esse olhar deve ser evitado. A gente tem que buscar ajuda no Espírito Santo de Deus para arrancar isso do nosso coração, tirar isso com a raiz. Para quê? Para que esse julgamento não exista. Isso tem que ser quebrado no meio das igrejas, quebrado no nosso coração, porque no dia do grande juízo do Senhor, nós iremos prestar contas individualmente com Deus. Então, nós precisamos o quê? Nos corrigir. E esse julgar desse fariseu que conhece tanto a palavra, mas não vive, foi um julgar condenado por Jesus. Então, vem o olhar de Jesus para todo esse cenário, né? Mesmo que ele não tenha falado, o fariseu, ele pensou. E o nosso Deus, ele conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, conhece o íntimo do nosso ser. A gente pode disfarçar, usar uma máscara, tratar alguém de uma forma e falar de algumas coisas, mas Deus conhece o íntimo do nosso coração. Deus, nesse momento, Jesus Cristo, ele olha para dentro do fariseu, ele vê e entende esse pensamento do fariseu e ele traz o exemplo, né, por meio de uma contextualização aqui, por meio de uma alegoria. Então, ele fala sobre duas pessoas aqui que deveriam seu senhor, sendo que um devia 500 denários, né, que ele traz aqui no texto, e o outro devia quantos denários? 50. Assim, trazendo para esse contexto de hoje, um denário na época era como se fosse um dia de trabalho. Então, um devia mais ou menos 500 dias de trabalho e o outro 50 dias de trabalho. E esse patrão aqui, esse senhor deles, esse credor, ele perdoou, né? Então, esse credor, ele perdoou os seus devedores. E Jesus, ele instiga o fariseu. Quem mais, né? A quem mais ele amou? O que perdoou? Quem devia mais ou que devia menos? E ele falou a quem devia mais, né? E mesma coisa. Aí Jesus fecha no versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, nesse momento, Jesus traz essa reflexão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o olhar. Qual o olhar que a gente está utilizando? Qual é o olhar que a gente está tendo com o próximo? Qual é o olhar que Jesus está tendo de você, de mim? Qual é o olhar que a gente está tendo com nossos irmãos? O que a gente comenta, o que a gente fala, o que a gente faz no nosso oculto, que para Deus nunca fica no oculto. Para Deus, até esse pensamento aqui do fariseu, ele trouxe aqui como revelação na própria orientação, nessa alegoria que ele fez aqui falando sobre os dois devedores. Então, Jesus, ele trabalha dessa forma na nossa vida, né? Ele nos mostra os nossos pecados e nós devemos, como servos, como filhos, co-herdeiros, por meio de Jesus Cristo, por meio da graça de Jesus, devemos ser pessoas melhores. Não devemos nos preocupar com o olhar dos irmãos, pelo contrário, devemos fazer, nesse caso, como a prostituta fez, como a pecadora fez. Ela deu o seu melhor, ela rasgou o seu coração, não importou nesse momento seus pecados, não importou os seus erros, mas ela sabia que por meio de Jesus Cristo os seus pecados seriam perdoados, porque ela reconheceu nesse momento Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ela se rendeu a Ele. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos render a Jesus Cristo da melhor forma. Precisamos dar o nosso melhor, seja para a sociedade, seja na igreja, seja em casa, seja como mãe, como filha, como esposa, como marido, não importa. Nós iremos prestar contas de tudo que a gente faz nessa terra, né? Então, mesmo que eu mentalize algo ou viva uma vida diferente ou contrária do que realmente é a minha essência, Deus olha para o nosso coração.
Então, eu busquei essa palavra em Lucas 7, do versículo 36 ao 50, onde ele trata esse assunto sobre o olhar, né? O papel dessa pecadora nesse contexto histórico aqui da palavra de Deus e o olhar da sociedade para essa pecadora. Mas o olhar mais importante é o olhar de Jesus Cristo. Então, esse olhar, a gente não foge desse olhar nunca. Então, não se preocupe com o que teu vizinho vai falar, com os teus amigos estão falando, o que a tua família está falando. Não se preocupe se alguém na igreja está falando mal de você, ou se alguém não crê nas mesmas coisas que você crê. Se alguém não crê no mesmo Cristo que nós cremos. Se preocupem em se apresentar diante de Deus da melhor forma possível. Se preocupe com o olhar de Jesus Cristo na sua vida. Se preocupe em não julgar o próximo, em não fazer algo que vai trazer efeitos contrários àqueles que a palavra de Deus nos ensina. E que nós possamos diariamente nos preocupar em agradar o nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar. E que no grande dia do Senhor, o nosso olhar para com Deus e o olhar de Jesus para conosco seja um olhar de amor, porque nós nos conduzimos e vivemos nessa terra de forma que foi agradável aos olhos do Senhor. É isso, irmãos. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau.